Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade. Olá, eu sou a jornalista Elza Caldeira e estamos começando agora mais uma edição do Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade, trazendo hoje convidados mais que especiais. São professores da UEL que fizeram parte da Comissão da Verdade. Nós vamos apresentá-los daqui a pouco. Antes eu vou fazer um breve histórico sobre este trabalho. No último dia 3 de setembro, a Comissão da Verdade da Universidade Estadual de Londrina entregou ao Conselho Universitário o seu relatório final, fruto de um trabalho iniciado em 2015. O objetivo da comissão foi resgatar a história da repressão do regime militar dentro da universidade. Com 487 páginas, o documento mostra que a ditadura esteve presente no cotidiano da UEL, criada em 1970. Seu primeiro reitor, o Ascencio Garcia Lopes, é tratado no relatório como um personagem que resistiu ao regime. Em março de 1975, foi implantada a estrutura que por muito tempo coordenou a repressão interna, a Assessoria de Segurança e Informações, a AESI-FUEL, oficializada por resolução do Conselho Administrativo da Universidade e elogiada pelo Ministério da Educação. Embora apresentada como um órgão de assessoramento para temas de segurança, a AESI atuava na prática como um braço repressivo do regime. Monitorava alunos, professores e funcionários, além de manter vínculos diretos com a Polícia Militar e outros órgãos de inteligência. E para falar tudo isso para nós, gente, estamos trazendo aqui as pessoas que ficaram à frente desse trabalho. Apresentar para vocês o César Bessa, ele que é professor de Direito na UEL há 28 anos, né, Bessa? E foi o presidente da Comissão da Verdade. Bessa, muito obrigado por sua presença aqui no Portal Verdade. É uma honra receber você. Você sabe que faz tempo que eu queria te trazer aqui, né? Agora deu certo. Muito obrigada, viu? Uma honra recebê-lo. Né? Eu espero esclarecer aqui todas as questões relativas a eu e meu companheiro aqui, o André, companheiro de Comissão da Verdade, a gente possa esclarecer da melhor forma possível o que representa o relatório da Comissão da Verdade. Também vamos apresentar agora para vocês o André Lopes Ferreira, professor de História da América Latina, né, que fez parte também da Comissão da Verdade, participando da equipe de pesquisa na comissão, né? André, obrigado por ter vindo, um prazer receber você também. Satisfação é minha, Elza, estar aqui, dividir a mesa com Bessa, não é? Depois de tantos anos de trabalho e poder prestar contas, digamos assim, para a comunidade de Londrina, para a comunidade universitária, mas para a cidade como um todo, uma vez que a AESI e esses órgãos da ditadura atingiram não só a UEL, mas também a cidade de Londrina, não é? Então, pessoal, vamos às perguntas. Bessa, vou começar com você. Explica para nós quais foram os principais objetivos, né, ao se criar a Comissão da Verdade. Bom, o próprio nome já diz, né? Verdade. Né? Existe um período, que é o período da ditadura militar, que afetou todo o Brasil, né? Todo o nosso território, né? Todos os centros, especialmente os centros universitários, né? Com muita repressão, muita perseguição, né? Muita violência, né? E o objetivo da Comissão da Verdade é resgatar esses fatos, trazer esses fatos à tona, né? Para que a gente possa, com isso, né? Refletir, né, as possibilidades de a gente não incorrer nos mesmos erros. Né? Essa comissão ela foi instituída há 10 anos. Há 10 anos a comissão está trabalhando. Né? Eu só pego metade do trabalho da comissão. O André, que está aqui do meu lado, inclusive pegou todos os 10 anos. Né? Então, é um trabalho árduo. Eu trabalho com vários professores, né? Com vários funcionários, com vários estudantes, resgatando a história, o que aconteceu, com entrevistas,
com documentos, com fotografias, tudo isso consta do relatório da verdade. André, fala um pouquinho disso para nós, assim, quem que passou por todo esse processo durante esses 10 anos, né? Quem que compôs mesmo a Comissão da Verdade? Seria conveniente lembrar que a nossa Comissão da Verdade surgiu muito como uma sugestão da Comissão Estadual da Verdade. Então, para fazer uma breve e sintética recapitulação, em 2011, né, no governo Dilma Rousseff, é criada a Comissão Nacional da Verdade. E a partir daí, estimulados pelo exemplo da Comissão Nacional, vários estados da federação criaram suas próprias comissões. Às vezes, municípios criaram suas próprias comissões, universidades criaram suas próprias comissões. No caso do Paraná, não é, Bessa? Havia uma comissão estadual que fez várias sessões públicas em diversos lugares do estado, no qual as pessoas eram convidadas a falar da época da ditadura. Então, a UEL recebeu uma audiência pública, não é? E várias pessoas vieram depor. E exatamente porque muita gente indicava a universidade como um local de violação de direitos, a Universidade Estadual de Londrina recebeu uma sugestão da comissão estadual de instaurar uma comissão própria para investigar, então, esse passado, não é? E é daí que surge, então, né, primeiro em 2014, uma portaria, né, da então reitora, a professora Berenice, que cria a comissão, e ela ficou mais ou menos um ano inativa, e em 2015, finalmente, ela começa os seus trabalhos, né? E ela teve várias formações, porque ao longo de tanto tempo, né, como é feito como um trabalho voluntário, então, docentes entraram, saíram, técnicos, estudantes entraram, trabalharam, se formaram. O volume de trabalho é muito grande, né? De modo que um ia passando bastão ao outro. Então, acho que é um pouco isso, né? Uma comissão multidisciplinar, então, docentes do direito, da psicologia, das ciências sociais, da história, enfim, trabalhamos coletivamente durante esses anos. Quase 500 páginas. É muito conteúdo, né? É muito material. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente quais foram as principais fontes, né, estudadas para a produção do relatório final. Na verdade, são diversas fontes, né? Nós temos a questão das entrevistas, né? Que nós entrevistamos diversos professores, entrevistamos estudantes, né? Funcionários, né? Alguns foram, inclusive, tem relato de professores que foram presos, teve relato de estudante que foi preso, torturado, né? Tem relato de perseguições a professores, tem professores que foram dispensados de forma arbitrária, sequer com a possibilidade de entrar na sua sala pessoal e pegar os seus pertences. Nossa. Né? Foi o caso da professora Miriam, né? Que é psicóloga, né? E o marido dela também foi dispensado, né? Uma tragédia, né? Porque os dois trabalhavam e moravam juntos, tinham família, né? Nós chamamos eu ia falar o prazer, não é o desprazer, né? de conversar com ela e com o marido dela, mas inclusive estava eu e o André, né? E foi assim muito triste ouvir, né? Para nós foi um sofrimento acompanhar as entrevistas, né? Porque era só repressão, violência, perseguição. Havia uma célula, né? Que é a ESE, que era um órgão militar dentro da universidade, né? Passando informações colhidas aqui para fora, dentro da universidade e dentro do hospital universitário. Inclusive com agressões físicas a médicos lá no hospital universitário. Então, quer dizer, assim, é chocante as coisas que começam a aparecer, né? É chocante. Nós temos também a história do Poeira, né? Toda a repressão ao movimento estudantil, né? O movimento estudantil, a perseguição ao movimento estudantil para que ele não produzisse Conteúdos. O jornal, né? Do movimento estudantil, né? Porque antes era produzido o jornal era rodado, né? Nas impressoras de jornais aqui da nossa cidade. E depois, por repressão, eles foram proibidos de rodar esses jornais,
nas máquinas deles. Aí o que fez o movimento estudantil? Comprou uma máquina. Esse problema, eles foram lá e compraram uma máquina. Pois é, a universidade foi lá e sequestrou a máquina. Quebrou a parede, veio com uma pá carregadeira, um trator, e quebrou a parede do Diretório Central dos Estudantes e levou a máquina, porque ela era grande, né? Então, é violência atrás de violência, né? Então, são N situações, né, de perseguição a professores, demissões, né? E as fontes que a gente foi correndo atrás foi exatamente daí. Mas elas começam a aparecer, como o André estava colocando, na Comissão Estadual da Verdade. Né? Inclusive no relatório, a gente acabou se utilizando de alguns depoimentos que fazem parte, inclusive, da Comissão Estadual. Porque tem pessoas que foram morrendo, né? Nem todo mundo mais está vivo. Tem alguns que já foram. Sim. Né? E alguns, inclusive, estão resgatados essas respectivas histórias, pelo relatório. A ESE produziu muita documentação, né? Como a ESE fazia parte do que então se chamava Comunidade de Informações. Dificilmente um regime autoritário consegue se manter durante tanto tempo no poder se ele não maneja informações e reprime a oposição a partir dessas informações. Então a ESE, como disse o Bessa, era um tentáculo, não é, do Serviço Nacional de Informações, o SNI, dentro das universidades. Para a gente pensar num organograma, havia o Serviço Nacional de Informações, que era, enfim, era o grande órgão brasileiro, não é, de informação. Dentro de cada ministério, mesmo que fosse ministério civis, Ministério da Agricultura, do Trabalho, da Educação, havia uma coisa chamada DSI, que era uma Divisão de Segurança e Informações, e essas DSIs tinham, por sua vez, AESes ou ASES, que eram as assessorias de informação dentro de órgãos públicos. Então perceba, havia digamos que uma correia de transmissão, segundo a qual a informação era produzida dentro de empresas públicas, universidades. Paraná, por exemplo, Itaipu teve uma ESE, os Correios, a Rede Ferroviária Federal, a UEL, a UEM, a UEPG tiveram AESes. E essas informações, por essas correias de transmissão, acabavam chegando em órgãos de repressão, no DOPS, na polícia e no próprio SNI. Então a ESE gerou muita documentação. O que nós temos, na verdade, não é Bessa, são fichas, são centenas e centenas de fichas nas quais você tem lá docentes, servidores, estudantes, não é? Que são acompanhados dia a dia nas suas atividades, às vezes acompanhados de fotografia. Então diz, fulano participou da reunião tal, com tais e tais pessoas naquele dia, e tem uma foto da reunião, das pessoas entrando ou saindo de um lugar. Então essa foi uma fonte muito importante, né? E esses registros, vocês estavam lá na própria UEL? Como vocês conseguiram esses também, registros? mas é material também do DOPS, que ele é público, esse material, esses arquivos, né? Então hoje a gente tem acesso a isso. Vocês buscaram? Exato. Buscamos em Curitiba Foi o primeiro passo, né, Bessa? o primeiro, um membro da comissão que é o Edson Holtz, nosso companheiro. Historiador isso também. Isso foi microfilmado, né? As cópias vieram microfilmadas. E uma vez em Londrina, o Sindipro Aduel, o sindicato, né, da UEL, dos docentes, financiou a digitalização dos microfilmes para tornar mais fácil manusear esse material, né? Porque o microfilme, enfim, você precisa de uma máquina especial, precisa de um equipamento e não é muito prático, né, na verdade. Mas o Sindipro Aduel financiou, não é, a digitalização e nós tivemos acesso, né, esse material de época. Agora, sim, eu diria que isso é muito importante porque são documentos feitos à época, né, produzidos à época dos fatos. Mas talvez o mais sensível da comissão são os depoimentos. Porque, na verdade, o depoimento, do ponto de vista da pesquisa histórica, quando você toma uma entrevista, você produziu uma fonte. Então, nós produzimos depoimentos e isso traz uma dimensão que o documento jamais vai poder dar. O documento frio, não é, de 30 anos, ele nunca vai poder dar a dimensão... É só uma referência. Uma referência, uma dimensão do vivido. Então, as pessoas nos trouxeram essa dimensão do vivido e, naturalmente, essas informações eram cruzadas com a documentação de época, né? Deu muito trabalho, né? Imagino. Tem uma vida que é pensada e tem uma vida que é vivida.
né? Já dizia o Fernando Pessoa. Sim. Né? E a vida vivida e sofrida naquele período foi repassada pelo relatório, né? A gente revive isso, né? Vendo todos esses documentos. É, eu vou destacar aqui, você falou das fontes, Sim. né? É, um dos depoimentos que eu acho que são muito marcantes, que a gente fez a entrevista, aquilo vai ficar comigo e com os colegas o caso da vida, né? Foi o depoimento do professor Nelson Rodrigues, né? Conhecido Nelson. como Nelson. Ele era bastante conhecido. E ele desenvolvia um trabalho de pesquisa muito profícuo. Esse trabalho de pesquisa era um trabalho de saúde pública, criando a possibilidade de um atendimento universal a todas as pessoas. Na verdade, era um modelo parecido, né, que ele já conhecia, com o modelo inglês de saúde pública, né, que inclusive é um país com uma política liberal, né? Sim. Mas para isso, imagina, né, isso é coisa de comunista, né, aquela, né, sistema de... Prenderam o Nelson. Prenderam 2 vezes o Nelson. Né? Um dos fundadores do SUS, né? Exatamente. E é da pesquisa dele, Pesquisa que é o dele. embrião do SUS. Sim. Né? Ele tem um livro, inclusive, que ele faz o relato Nós disso. trouxemos ele aqui quando ele foi dar palestra lá pela Lumine. Deu uma entrevista para nós aqui. Pessoa Então, incrível, né? Exato. A gente fez a entrevista com ele durante o processo do Covid. Foi uma entrevista virtual, mas correu maravilhosamente bem. Né? E para ver a importância, e eu acho que a parte tocante da entrevista dele, né, o Giba, né, que era do movimento estudantil na época, né, ele faz esse relato na Comissão da Verdade Estadual, né, no depoimento que ele dá para a Comissão Estadual. E ele se emociona e começa a chorar. Né? Por quê? Imagina. Porque o professor Nelson foi preso e ficou aquele silêncio na universidade. Todo mundo sabia que ele tinha sido preso, mas ninguém podia falar. E 24 horas depois ia ter a posse da nova chapa do Diretório Central dos Estudantes. O que fizeram os estudantes? Eles marcaram a posse e tal, aí o reitor desmarcou, disse que não podia ser naquele local, marcou para outro lugar, desmarcou novamente, e os estudantes foram mudando de lugar, mas mesmo assim lotou. E na posse os estudantes fizeram a denúncia da prisão do professor Nelson. Né? E isso acabou caindo nos jornais, na mídia. Né? O Nelson, no seu depoimento, nos relatou que quando ele estava na frente do torturador, o torturador disse para ele: você tem muita sorte. Você não vai ser torturado aqui hoje. Porque os estudantes denunciaram. E está todo mundo sabendo. Se você sair daqui quebrado, não, vai ser muito ruim para nós. Você foi salvo pelo gongo. Mas ele ele teve que participar de processo de acareação com outras pessoas que estavam presas e todas elas estavam arrebentadas. E ele relatou isso também. Então forte, né? Muito então, forte. Mas é tocante ao mesmo esse é tempo. um depoimento, é um deles, né? Tem outros, né? E a emoção tomava conta, né? Como é que vocês conseguiam separar isso, assim, quando voltava para casa, depois de ouvir depoimentos tão fortes? Nós tínhamos da comissão pessoas que, de alguma forma, viveram como estudantes o período da ditadura. O próprio Bessa pegou o finalzinho, né? Bessa, o professor Alcides. Eu sou um bocadinho só mais jovem que eles. Então, eu não vivi isso, não é? Não vivi isso, eu conheço dos livros. Então, para mim, eu diria que é diferente, né? Ver uma pessoa falando e os colegas que, de alguma forma, tiveram essa convivência, não é? Durante a ditadura, certamente se emocionavam muito porque eles estavam falando de alguma coisa ali, de novo, essa dimensão do que foi vivido. Então, em alguns momentos eu notava que havia uma certa cumplicidade ali na entrevista, Sim. entre entrevistador e entrevistado, né? Eu imagino. O Verdade Pode de hoje, muito especial, recebendo aqui a presença de 2 professores da UEL, o professor César Bessa e o professor André Lopes, que foram, né, que fizeram parte
da Comissão da Verdade. Um trabalho de 10 anos, gente, um relatório com quase 500 páginas, falando, né, sobre como foi o processo de ditadura dentro da UEL. Eu entrei na UEL em 1987, 2, era assim que a gente falava na época, né, para o curso de jornalismo, e eu lembro que a gente tinha que pagar ainda aquele carnezinho, né, e o Álvaro Dias era o governador, e passou um tempo, nós lutamos muito pela autonomia universitária. E eu achava que ali já existia um processo de repressão, quer dizer, eu não vi nada, né? Perto de tudo isso que aconteceu. Na época né, eu Bessa? estava no movimento estudantil, eu era do Diretório Central dos Estudantes, e olha a chapa, que a gente participou de uma eleição, que batemos chapa com o pessoal ligado a setores da igreja, etc. e tal, e ganhamos a eleição. Né? Que tinha gente da esquerda, tinha gente do PMDB, era uma composição a nossa chapa, né? Mas olha o nome da chapa, Bem Virá, que é o nome do último disco do Geraldo Vandré, Olha do só. Exílio, né? Do Que é um Exílio. choro do exílio dele, Terras de Bem Virá. O último Né? disco. Então eles entravam em sala de aula e explicavam o que era bem virar. É algo que é vindo pelo anseio de todos. Né? Tem uma questão democrática aí já sendo construída. Sim. E a chapa subsequente, isso foi exatamente 86 e 87. Nossa luta era gratuidade e a gente conquistou. Autonomia. E autonomia universitária, que a gente também depois vai ser inserido na Carta Constitucional de 1988. Mas de 86 a 87, né, é eleita uma outra chapa, que era uma chapa que dava continuidade ao trabalho de Bem Virá. E olha o nome da chapa, VACA. Eu lembro. Na Sabe, VACA eu lembro. Era V.A.C.A. Vamos conquistar autonomia. Sim. A chapa do movimento estudantil era a luta pelo... Não tinha o artigo É a luta 207 pela na Constituição autonomia. Federal Eu lembro da VACA. da autonomia, que era o Marcelo Sokolovski, que era o candidato a presidente. Sim. Né? O Ângelo Bellucci também. Né? Foi uma maravilha. Né? Aquilo foi... Por que existiu isso e por que a gente conseguiu só fazer essa luta? Porque antes, outras pessoas lutaram. Sim. O professor Nelson lutou, o Arno lutou, né? Outros, né? A Miriam lutou, né? O Habib lutou, né? Todas as pessoas que eu estou falando aqui, pessoas que a gente entrevistou. Sim. Né? E o Poeira no movimento estudantil, né? Muito significante, resistiu, denunciou, teve muita coragem, muito brio e valentia. Sim, Isso é esse importante. processo, ele tem uma participação expressiva, né, da comunicação, né? Sem dúvida. Do Poeira, né? Ele está inserido nessa questão, né, Besso? O tempo todo, né? Porque você contando a história da máquina. Eu assisti o filme, você assistiu o filme? Levanta, sacode a poeira. Gente, aquelas imagens, aquele buraco enorme, né? Que aquele trator fez para tirar a máquina. Dá vontade de chorar quando você vê aquilo, né? E a chapa Bem Virá, que eu fui do movimento estudantil, a gente conseguiu resgatar a máquina. Que estava nos porões da UEL, a máquina. A gente resgatou a máquina e levou ela de volta para dentro do Diretório Central dos Estudantes. O Diretório Central dos Estudantes contratou um especialista que fez toda a reforma necessária na máquina e a máquina voltou a rodar jornal. Olha, gente, que incrível isso. Eu me lembro de ficar de madrugada lá e vendo aquela máquina funcionar. Para mim era uma alegria, né, imensa, né? André, eu vou perguntar para você agora, na sua opinião, assim, quais foram assim os principais impactos, né, no cotidiano da UEL durante esse período de repressão? Então, Elza, a UEL é uma universidade que já nasce sob a ditadura militar. Ela é talvez, inclusive, a primeira, se não uma das primeiras universidades que surgem depois da reforma universitária de 1968. Né, que é uma reforma que foi feita adotando o modelo das universidades norte-americanas. Então eram pagas, né, ainda que públicas, havia pagamento de mensalidade, eram universidades departamentalizadas, já não havia mais sistema de cátedra, as matrículas eram feitas por créditos, tudo isso levava a um tipo de universidade no qual os estudantes tinham que forçar para poder conviver. Quer dizer, a matrícula por crédito é a ideia de que as turmas não existem mais. Uma vez que são créditos, você
tem um primeiro ano onde todo mundo estuda junto, a partir do segundo, cada um se matricula numa coisa, a turma dispersa. Isso tudo dificultava exatamente se criar laços de solidariedade, de resistência, não é? Mas ainda assim, através do movimento estudantil, esses laços eram formados. E a gente acabou de falar aqui do Poeira. O Poeira é talvez o mais bem acabado exemplo, não é, de uma solidariedade daquela geração de estudantes. Então, quando você pergunta, né, quais foram os principais impactos na UEL, eu diria o seguinte: felizmente, tá? Felizmente, nós não temos casos de desaparecidos na UEL. Né, como a gente tem, por exemplo, na USP. São dezenas de estudantes que desapareceram. Desapareceram aqui, obviamente, é um eufemismo para morrer. Eles foram assassinados. Não é? Então, assim, a gente não tem esses casos, felizmente. O nosso relatório, ele conseguiu averiguar que talvez o padrão da violação na UEL era a violação do direito de expressão, da liberdade de expressão, da liberdade de cátedra, de não poder formar uma chapa, dos estudantes criarem um DCE e esse DCE ser dissolvido pela UEL, e aí criar um DCE livre, fora da estrutura. Então, assim, eu diria que os principais impactos seriam nesse cotidiano, um cotidiano no qual as pessoas viviam com muito medo de ensinar, de aprender, de conversar, um cotidiano no qual havia todo tipo de constrangimento, não é, Bessa? De Muita pressão. docentes, pressão de todos os lados, dentro das salas de aula, os relatos de que havia informantes eram constantes, né? Então, turmas grandes, num belo dia aparece alguém um pouco mais velho, que nunca ninguém tinha visto, assiste 2 ou 3 aulas e depois não volta mais. Claramente eram informantes da AESE, que estavam ali para ver o que era discutido em sala de aula. Então, assim, eu diria que, do ponto de vista de uma subjetividade de quem viveu esse período, todo mundo, os relatos trazem isso, todo mundo vivia com muito temor, né, de ser denunciado, de ter problemas, né, e alguns, de fato, chegaram a ter problemas. Não? Porque, além do mais, tinha toda a realidade do país, né? Muita gente sendo torturada. Você falou da USP, né? Além da USP, quantas pessoas, né, estavam sendo torturadas. Imagina o medo que as pessoas tinham, né? Claro, e Londrina, de alguma forma, acabou sendo um ponto de refúgio, né? Então, nós entrevistamos alguns dos nossos depoentes, estavam envolvidos não só com o movimento estudantil em São Paulo, mas com grupos de extrema esquerda também. E vieram para Londrina exatamente fugindo um pouco daquele clima absolutamente sufocante, não é, que havia na capital. Então, Londrina, de alguma forma, também foi um ponto de refúgio, né? Inclusive docentes, não é? Muitos docentes foram recebidos aqui. Um né? exemplo, eu acho que até você deve conhecer, que nós encontramos em documentos, né, da ESE, né, a informação de que não poderia ser contratado como professor, porque estava em vias de ser contratado, né, o pretenso professor Edilson Leal. Sim. Né? Ou seja, o documento dizendo que ele não poderia ser contratado, e de fato não foi contratado. Sim. Né? Que depois vai ser editor, inclusive. Esse era um trâmite, né? A universidade não contratava sem antes fazer uma consulta ao DOPS, e o DOPS levantava se a pessoa tinha alguma passagem, algum senão. Sim. E só então a universidade poderia contratar. E nós encontramos essas fichas do DOPS dizendo: pode contratar, não tem envolvimento com política. Não contrate, é opositor do regime. Mas eu acho que é bom salientar o seguinte: isso não ocorre na primeira gestão do primeiro reitor da universidade. Isso ocorre só na gestão do segundo e do terceiro reitor da universidade. O segundo reitor foi de 75 a 78 e o terceiro reitor foi a gestão de 78 a 81. Quais foram esses reitores, Rebeca? Oscar Alves, né, e Pinotti. Né? Os mais violentos. Ou seja, no caso da primeira gestão, que é do Ascencio Garcia Lopes, né, ele até virou um jargão, né, que a gente repetiu, né, aquilo que vinha de imposição, né,
para ele fazer ou não fazer, ele pegava ele até repetiu isso, né? Não para nós, porque ele não chegou a dar entrevista para nós, mas a gente sabe por intermédio de terceiros, que ele dizia que ele colocava na gaveta. E simplesmente na universidade, Quando esse tudo órgão de começou, repressão né? Era ele. não tinha espaço. Sim. Então, veja só, o relatório... Ele era médico, né, doutor? Doutor Ascenso, Ele era né? médico. Ele é falecido já? Não, ainda não. Não, É é vivo, vivo. né? Está vivo. Uhum. Tanto é que uma das proposições, nós fizemos aproximadamente 10 proposições, e na reunião de entrega ao Conselho Universitário do relatório, além das 10 proposições feitas pela Comissão da Verdade, foi colocada uma outra, né, que saiu ali no bojo, né, que era o pedido de perdão da universidade. Né? Isso consta da ata da reunião do Conselho Universitário. Né? E uma das proposições é que seja renomeado, né, o nome do campus da Universidade Estadual de Londrina para campus Ascencio Garcia Lopes, em homenagem, né, à postura, né, valente, né, e de entrega, né, do professor Ascencio, né, do reitor Reitor da Ascencio, época. né, à universidade enquanto instituição, na medida em que ele assegurou segurança de trabalho para os professores, para os estudantes, para os funcionários naquele período. Acolheu, né, vários docentes que vinham de outros estados, sobretudo do curso de medicina, que não conseguiam trabalho em lugar nenhum. Ele abriu as portas da universidade, então uma jovem universidade, para que essas pessoas pudessem trabalhar. Né, e se trabalharam na época graças a essa acolhida dele. Bom, vamos continuar aqui nossa entrevista, né, com César Bessa, também com o professor André Lopes, os coordenadores, né, vamos dizer assim, da Comissão da Verdade, esse trabalho extraordinário, né, tratando da questão da ditadura da UEL. Durante a pesquisa, foi possível vocês observarem diferenças, assim, com relação aos grupos? Tipo, era diferente o tratamento com as mulheres na época, a comunidade LGBT naquela época, eu não sei se tinha, né, se existia, assim, muito, mas vocês percebiam, assim, que nos depoimentos era mais duro o regime contra as mulheres ou contra essas pessoas? Bom, no caso da UEL, eu acho que, bom, tem um padrão, né? Eu insisto, talvez aqui o padrão de violações é muito mais a liberdade de expressão de pensamento do que qualquer outra coisa. Eu acho que na documentação e nos depoimentos, nós não conseguimos identificar diferenças de tratamentos, a não ser, no caso das mulheres, eu diria o seguinte, e essa não é uma característica só da ditadura em Londrina ou da ESE, da UEL. A ditadura militar brasileira criou um certo estereótipo do que era a mulher de esquerda à época. Ela criou um discurso, né, segundo o qual as mulheres que iam para a resistência ao regime, sobretudo as que aderiram à luta armada, no fundo eram ludibriadas por homens. Quer dizer, elas não estavam ali de fato porque queriam, porque eram engajadas, porque acreditavam que o regime devesse ser combatido. Mas elas eram, enganadas, ludibriadas por homens. Então era uma postura da própria ditadura, inclusive de não reconhecer a mulher a possibilidade de se posicionar politicamente. Né? No discurso da ditadura, a mulher é diminuída. Ela é diminuída como um ator político, digamos assim. Então, talvez isso fosse verdade, não é? Então, num dos depoimentos, não é, foi dado por uma mulher que era estudante à época, ela disse que, então, o diretor da ESE à época chegou nela e falou: olha, é melhor você ir embora, volta para sua vidinha, vai fazer tuas coisas, casa, num sentido quase que subestimando a postura feminina, não é? Enfim, então eu acho que é mais ou menos por aí. Não é? Na documentação isso não é claro, né? Um tratamento distinto para homens ou mulheres ou a comunidade
LGBT, que obviamente à época não tinha esse nome, né? Essa não era, Sim, não era sim. nomenclatura. O fenômeno já existia, né? Não existia o conceito. Não foi detectado que a perseguição era mais forte Isso. com essas pessoas, né? Sim, não apareceu. Mas assim, das fontes, vocês entrevistaram bastante mulheres? A maioria foram homens mesmo. Lamentavelmente, acho que a mulher que a gente mais queria entrevistar, a gente não conseguiu, que foi a Joana Dark Bisotto Lopes, que é o nome do relatório. Nós demos o nome dela ao relatório. Ela estava com passagem comprada para vir para Londrina para prestar o depoimento à Comissão da Verdade, e ela teve uma crise de síndrome do pânico e não conseguiu embarcar. Nossa, Né? gente. Então, é só para você ter uma dimensão, eu já estive conversando isso com o André. Foi tão forte Né? para ela Sim. falar, saber que E ela ia falar sobre isso. Teve professoras da época que foram presas e que sofreram torturas. A gente sabe, mas a gente não conseguiu entrevistar porque não quiseram relatar. Falou assim, eu não posso prestar porque eu não quero nem falar, porque eu não quero nem lembrar do que eu passei. Sim. Né? Eu tive uma professora de história que é muito conhecida aqui na cidade, né, com uma vida política muito forte, uma história própria. Ela disse, olha, eu não vou prestar depoimento, porque eu não me sinto bem lembrando. Isso vai fazer muito mal para mim. Saúde mental Não, da pessoa, né? Então, Fica em risco até, né? então isso é muito, muito forte. Sim, mas entrevistamos mulheres, sim. Eu acho que, de fato, na proporção tem mais homens que mulheres, mas várias professoras que eram professoras à época, outros que eram estudantes à época, sim, entrevistamos. Sim. E quais as formas ou situações de resistência da comunidade universitária naquele período, Bessa? A melhor forma, acho que, de resistência que se teve, eu acho que reconhecidamente, por parte dos movimentos estudantil, é o Burupoeira, que, né, tem toda essa história, já virou, inclusive, documentário, né, a história do Poeira. Mas tem a história também dos professores que sofriam uma repressão muito forte, muito pesada lá no hospital universitário, e eles chegaram a montar uma associação de docentes do hospital universitário, né? Exatamente para se opor, né, à ameaça que estavam sofrendo, né, com uma ingerência de um órgão militar lá dentro do hospital universitário, né, com a conivência do reitor na época. Né? Várias pessoas foram líderes desse respectivo movimento. Né? O Thomson é um que estava, né, na ordem do dia, que depois vai ser reitor, inclusive. Né? Tinham alguns outros professores, né, do movimento, Geolás, né, Paulo Gutierrez, que estavam, né, faziam parte de todo esse movimento de resistência. E é essa organização que vai se transformar na ADUEL, ou seja, a Associação de Docentes do Hospital Universitário, vai se ressignificar para a Associação de Docentes da Universidade Estadual de Londrina. Sim, aí vem o surgimento da Duel. O surgimento da Duel, né, que vai se fundir depois no Sindiprol, que na verdade haviam duas entidades de luta ali, né, assessorando os docentes. A Duel e já o Sindiprol, que aparece na sequência. Sim, sim. Né? Ou seja, o sindicato, enquanto entidade de defesa, de luta, né, dos professores, começa a aparecer exatamente por conta da repressão. Precisar, por quê? Porque você tinha que descaracterizar a identidade de pessoas físicas para poder resistir. É muito melhor você aparecer perante uma entidade. Né? O presidente o depoimento do Alcides também ele marca, eu acho que é uma situação muito emocionante, e ele se emocionou muito na hora de dizer isso, porque quando saiu o sindicato, né, o Sindiprol, né, todo mundo ficou naquela expectativa negativa de que todo mundo ia ser demitido. Né? Mas já tinha CLT, né? Sim. Ou seja, já tinha quem tivesse um sindicato teria estabilidade. E aí eles montam um sindicato e o primeiro a assumir, que teve a ousadia, né, foi o Chico Lemos, Francisco Lemos, que era o professor de economia da Universidade Estadual de Londrina. Ele assume e diz, eu vou. E saiu. Primeiro foi o primeiro presidente do sindicato. Sindiprol. Falecido já,
né? Nós chegamos a fazer uma entrevista lá no começo, né? Eu não sei se você está nessa entrevista, André, mas eu me lembro, eu acho que o Edson tá, né? Tá o Evaristo, foi no hotel, fizeram entrevista com o Francisco Lemos, né? Foi uma entrevista breve e tal, né? E é uma pessoa muito importante. E, coincidentemente, ele vai ser candidato depois a reitor, não vai ganhar, mas vai ser candidato na primeira eleição para reitor da universidade, quando ganha, né, o professor Jorge Bonassar para reitor, na primeira eleição democrática, né, que nós vamos ter na UEL. Isso foi que ano? 87? Não, Eu acho que 86. 86, Por né? volta de 86, né? Por aí. E além desse tipo de resistência, que é uma resistência por meio, não é, ou do movimento estudantil, do DCE, do sindicato, é claro que havia aquela resistência do dia a dia, não é? De cada um. Então, o docente que usava uma bibliografia que, mesmo proibida, ele dava um jeito de discutir aquilo em sala de aula, meio às escondidas. Os estudantes que passavam, não é, material uns para os outros. Eu acho que o Grupo Poeira, o humor foi uma forma de resistência muito marcante desse grupo, né? Quer dizer, resistir com humor, muitas vezes ridicularizar Charges, a né? ESE, as charges. Então, a ESE chegou a ter uma guarda, né? Uma guarda fardada dentro da universidade, e os estudantes apelidaram de SWAT, por conta de uma série americana, um enlatado americano, né, dos anos 1970, com a diferença de que o SWAT dos Estados Unidos era com W, eles escreviam com U, exatamente para satirizar. Então o humor também foi uma forma de resistir, não é? Com irreverência. Acho que são diferentes camadas de resistência, né? Havia uma resistência institucional por meio do sindicato, havia essa resistência do dia a dia. Todo mundo tinha que mais ou menos conseguir sobreviver, não é? No meio daquele ambiente. Nossa, gente, fico imaginando aqui. Deve ser muito tenso, muito tenso. Queria que vocês falassem agora, de coração mesmo, qual o depoimento que mais mexeu com vocês, assim? Que vocês ficaram Ah, chocados. eu não Devem ter sei o tido André, vários, né? mas eu achei que tem um depoimento, claro, o depoimento do Nelson Rodrigues marcou muito, mas tem um depoimento de um estudante que foi preso, né? E o nome dele é Arno André Giesen, né? Ele foi vereador em Rolândia, a filha dele inclusive foi prefeita de Rolândia, Senhor Arno, né? pessoa do... Ele tá bem, tá já de bastante idade. E ele foi entrevistado e eu encontrei com ele recentemente naquele movimento de protesto de rua que teve. Ele estava lá, né, foi lá e ele fez questão de contar a mesma história para mim, né? Qual história? Ele foi sequestrado, ele era estudante do curso de Direito, ele foi sequestrado e levado para o quartel de Apucarana. Ficou no Pau de Arara. Ele ficou desaparecido 50 dias. Né? E, obviamente, ele tinha momentos que ele contou até com um pouco de graça que ele foi entrar no Pau de Arara, tiraram ele do Pau de Arara, iam dar agora, passar para tortura de choque. Né? Só que o quartel de Apucarana, a fiação era velha, né? E os caras ligaram o equipamento lá, deu um curto-circuito, queimou toda a fiação, não dava para dar choque, coisa nenhuma. Ele falou. Então ele só sofreu o Pau de Arara. E aí ele conta desse jeito, ele assim. contou, né, ele fala sério, assim, né, Sério. e tal. E aí ele falou assim que, né, ele até agradeceu que o negócio era velho, né, tudo. Sim. Mas Ainda bem. enfim, ele estava preso e ele contou lá para os militares que ele era estudando o curso de Direito. Ele era estudando o curso de Direito, ele tinha que fazer as provas finais. Senão ele ia perder o ano. E isso convenceu os militares, e os militares soltaram ele. Nós vamos libertar você. Pode fazer as provas. E ele foi fazer as provas. Chegando lá, o professor de direito dele
era o professor Milton Menezes, que foi prefeito de Londrina. Uhum. E ele contou isso 2 vezes para mim, não tem como não. Ele chegou assim, Bessa. E eu peguei a prova, eu não sabia nada. Eu fiquei 50 dias preso no pau de aralhos, morrendo de medo, achando que ia morrer. Eu não sabia nada, não tinha estudado nada. Eu peguei a prova e lia, não entendia nada. E eu entreguei a prova. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido, entreguei a prova para o Milton Menezes. Em branco. Em branco. E ele passou. Eu acho isso muito. No dia do professor, eu acho isso, contar essa história, eu acho que é muito importante. Né? Tinha aí uma responsabilidade do professor de acolher, né, a vítima. Sim. Né? Porque ele era uma vítima. O coração da gente chega dispara, né? A emoção é forte. Eu imagino como deve ter sido para vocês lá, né? E você, André? Depoimento que te marcou? Eu não participei de todos, não é? Eventualmente a gente, exatamente por conta das mudanças, compromissos, enfim, a vida na universidade não parou, né? Ao longo desses 10 anos. Nós continuamos fazendo tudo o que fazíamos, mais as tarefas da Comissão da Verdade. Mas o depoimento da professora Miriam Mager me impactou bastante, não é? Eu e o Bessa tomamos esse depoimento, nós fomos até Maringá, na casa dela. Tava ela e o esposo, que também era professor, ambos demitidos, filho pequeno. Então, assim, um pouco de pensar o impacto disso na vida concreta das pessoas, não é? Toda a dificuldade de rearranjar uma vida. Ela diz depois que consegue fazer um teste seletivo ou algo assim para ser contratada na Unesp de Assis, no curso de psicologia. E aquilo assim, era uma luz no fim do túnel, né? Eles sem trabalho, criança pequena em casa, as contas chegando, conseguiu trabalho em Assis, ótimo, as coisas vão melhorar. Qual não foi a surpresa quando ela recebe uma correspondência da Unesp de Assis dizendo que não poderia contratada porque descobriram que ela tinha sido demitida da UEL por posicionamento político, que podia ser qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que te indispusesse com a administração, você podia ser sumariamente demitido. E ela tampouco pôde trabalhar na Unesp de Assis. Não é? Depois, eu acho que ela acabou fazendo carreira na Federal de São Carlos, não é, Bessa? E então esse depoimento me marcou. O depoimento do Nelson também, pela grandeza dele como docente à época, ele está ali um pouco o embrião do SUS. E uma questão que é difícil avaliar é o que a UEL perdeu demitindo essa gente. Porque a gente está falando aqui de intelectuais, pesquisadores de primeiro quilate. O Nelson, depois que ele acaba indo embora, né, de Londrina, ele diz, inclusive, que ele tem medo que o que eles tinham começado, aquele projeto piloto de unidades de saúde, que aquilo parasse por conta dele, ele vai embora. Para proteger o projeto. Para proteger o projeto, que daria origem ao SUS. E ele diz que e depois ele vai ser contratado, nada menos, pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, olha o gabarito. Dele. E a UEL perdeu a oportunidade de ter um docente dessa categoria dando aula aqui. Como muitos outros que poderiam ter ficado. O professor Tsutomi Higashi, que também foi demitido, foi perseguido, demitido. Ele estava às vésperas de defender a sua tese doutoral, não pôde fazer isso. Reconhecido, um pesquisador profícuo, publicava, poderia ter orientado um monte de gente, enfim, desenvolvido carreira, poderia ter dado uma contribuição à universidade. Essas trajetórias, em muitos casos, foram interrompidas, não é? Sim. Então isso me impactou bastante. Muito forte, viu? Muito forte. Tudo que vocês falam, assim, mexe com a gente. A gente se solidariza muito com essas pessoas, né? Mas é a história do Brasil. Imagina se vocês não tivessem feito esse trabalho, a sociedade londrinense não ia saber, né, Bessa? De tudo que aconteceu na UEL na época da ditadura. Muito importante. É importante, eu acho que,
firmar o entendimento, e eu vou falar isso novamente, de certa forma o André falou, é o seguinte: a Comissão da Verdade tem, na verdade, uma história, né, de contribuição com o processo do desenvolvimento da democracia no Brasil. Isso que é muito importante. E isso começa no governo, nós estamos falando das mulheres, não, o relatório leva o nome de uma mulher, no governo de uma mulher, chamada Dilma Rousseff. Né? E exatamente no período de 2011 é elaborada essa lei no governo dela, que cria uma Comissão Nacional da Verdade. Então esse relatório que nós fizemos aqui vai agora para os arquivos da Comissão da Verdade no âmbito nacional. Né? E essa comissão que foi criada em âmbito nacional se desenvolveu por uma comissão estadual, que se desenvolveu para a universidade e para outras universidades, né, no sentido de resgatar, né, a verdade do que aconteceu. Até porque tecnicamente, né, a Comissão da Verdade ela é um relatório, mas é parte de um processo. Um processo que a gente chama tecnicamente de justiça de transição. Né? Que o objetivo da justiça de transição, né, transição para a democracia, obviamente, né, é no sentido de resgatar a verdade, a memória, né, de reparar as vítimas. O relatório ele faz o pedido de reparação, né, a várias vítimas, né, de fortalecer as reformas institucionais, e essas reformas institucionais aqui, que fique bem claro, especialmente a liberdade de cátedra e especialmente a autonomia universitária. O governante não tem que ingerir nas universidades. A ciência tem que ser livre. Ela tem que ser livre, senão ela não se desenvolve. Senão não é ciência. Essa é a questão. E aí, infelizmente, existe uma outra questão da justiça de transição, que é a responsabilização, né, daqueles que cometeram violências. Por conta da lei da anistia, né, isso fica prejudicado. Mas, né, a identificação está no relatório. Sim. E as pessoas estão historicamente identificadas. Né? Isso, de certa forma, já é uma responsabilização histórica, né, pelas atrocidades que foram cometidas. E na avaliação de vocês, ainda há uma dificuldade de compreender o que foi esse período? Como isso afeta o direito à memória e à promoção dos direitos humanos? Esse é um tema complexo e delicado e passa exatamente por essa ideia da justiça de transição. Note, no Brasil, esse processo é super tardio. Ditadura militar acaba em 1985. A nossa Comissão da Verdade é instituída em 2011. Quantos anos? Isso por si só já é um disparate. Isso é um disparate. Tanto tempo. E precisou que uma presidenta que foi perseguida, presa, torturada, chegasse ao poder para que isso viesse à tona. Fazendo justiça aos fatos, sim, durante o governo FHC houve a criação, em 1995, da Comissão Nacional de Desaparecidos. Inclusive o Estado brasileiro chegou a reparar, né, com indenizações, várias famílias de pessoas desaparecidas. No entanto, o alcance, não é? E à época, né, houve muitas críticas, né, o alcance dessa primeira comissão foi muito limitado. Então, a instituição da Comissão Nacional da Verdade em 2011 cria, né, a possibilidade de se, digamos, passar a limpo esse período. Alguém poderia dizer, bom, mas a ditadura já era estudada, já há uma porção de livros, de fato. A ditadura não começou a ser estudada com a Comissão da Verdade em 2011. Há excelentes trabalhos acadêmicos, feitos já nos anos 1980, inclusive. No entanto, convocar o país todo ao redor de uma comissão, dar publicidade a isso, tem um caráter pedagógico. Sim. Tem um caráter pedagógico que nós não fizemos no devido tempo. Então, para não me alongar muito, a título de comparação, na Argentina, tão logo acabou a ditadura, em 1983, já começam os processos. E ao longo de 85 acontecem os chamados juícios, que são julgamentos, que são televisionados. O país assiste
os comandantes das juntas militares serem processados e condenados, alguns à prisão perpétua. Esse trabalho, eu diria que, de novo, eu insisto, ele tem um alcance pedagógico de mostrar o que foram as violações e que isso não pode se repetir. No Brasil, de alguma forma, a gente varreu isso para debaixo do tapete. Sim. Então, quando hoje você questiona que há discursos que relativizam a ditadura, ou às vezes são até saudosistas da ditadura, eu acho que tem a ver com isso, com essa nossa demora em tratar do tema publicamente e de uma maneira franca, de uma maneira aberta, não é? Eu acho que tem a ver com isso. Mas deu tempo, né? Com tudo isso. Apesar da demora, ainda que tem a tardiamente sua deu importância, né? E agora está, como dizem, está nos anais da história, Uhum. né? Sim. E é isso que a gente vai falar agora. Nós já estamos praticamente finalizando, né? Claro que eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais para a gente poder trazer algum tema que vocês queiram colocar, que a gente não perguntou aqui, mas eu gostaria que vocês comentassem agora sobre as recomendações mesmo da Comissão de Verdade, lá no Conselho Universitário, como que foi, e também como que as pessoas podem estar acessando essas informações, este documento, né? Como que vocês pretendem democratizar isso? Vai lá, Bessa. Ó, nós fizemos uma proposição de 10 questões, né? Uma delas, né, de que a gente fosse designado, o Conselho Universitário designasse como guardião desses documentos, de todo esse material, né, o NDPH, né, que é um núcleo, né, de documentação, né, do curso de História, da própria Universidade Estadual de Londrina. Né? Isso é a primeira proposição, e depois nós vamos ter a segunda proposição, né, que é a UEL, né, criar um marco simbólico por intermédio, num lugar de memória, né, criando um monumento ou um memorial a ser instalados no próprio campus universitário. Depois a terceira proposição, né, a constituição de um grupo de trabalho que viesse dar continuidade, né, ao levantamento de informações de arquivo que viesse a aparecer depois. Também, né, uma quarta proposição, né, de outorgar o título de doutor honoris causa, né, in memoriam, né, ao professor Tsutomu Higashi, que foi demitido injustamente da universidade. Né? Quinto, que a UEL realizasse um ato público, né, de reparação a todos que sofreram violências da comunidade acadêmica. Né? Sexta proposição, que a UEL também realizasse um ato público, né, perante toda a comunidade de Londrina e região por ter se transformado, durante a ditadura militar, num tentáculo do SNI e do DOPS por meio da ESE, né, vigiando e denunciando pessoas e os movimentos sociais. Sétima proposição, a criação de um núcleo ou observatório permanente de defesa dos direitos humanos. Né? Oitava proposição, a revitalização da sede do Diretório Central dos Estudantes, seja como um lugar de memória, seja como uma entidade que tem que ser, né, reconhecida e entregue ao movimento estudantil. Nona proposição, né, que o campus da universidade seja renomeado e passe a se chamar, né, Campus Ascencio Garcia Lopes. Também ainda uma décima proposição, o envio de uma cópia desse relatório ao Arquivo Nacional da Comissão da Verdade. Né? Saiu também no ato das discussões, no calor das discussões do Conselho Universitário, né, o pedido de perdão para as vítimas. Todas essas proposições que eu li, e mais essa última que foi acrescentada pelos próprios conselheiros na reunião do Conselho Universitário, foram aprovados por unanimidade na reunião do Conselho. Aliás, foi uma reunião muito emocionante, né? Porque os reitores
né? Estava presente a representante da Lígia Pupato, que não pôde, mas encaminhou a representante. Estava representante o Thomson, estava representante o professor Sérgio, estava representante a Berenice Jordão, né? Que foi na gestão dela que começou a Comissão da Verdade. Então foi assim uma série de situações de muita emoção, porque, né, eu vivi um pouco desse período, né? Mas aqueles lá viveram mais ainda, Sim, né? sim. Viveram a repressão muito mais intensa. Quer dizer, para mim foi um incômodo muito grande. Eu fico imaginando como é que Sim. deveria ser naquele período. Não, era pavoroso, pavoroso. Isso que o André colocou, de ter pessoas dentro da sala de aula, né? Eu estudei direito na UEL, né? Era contado entre nós. Não, aquele sujeito ali, ele está aqui para vigiar, dentro da sala de aula. Então era terrível. E eles iam à paisana, Paisana, assim, paisana. disfarçados. Aliás, havia até uma Tipo regra, P2, né? Que a havia gente uma chama. regra, havia uma regra legal, uma norma jurídica que permitia que pessoas, que militares que tivessem pedido de transferência externa, né, eles tivessem preferência às vagas que ficassem abertas. Ou seja, não participassem de uma forma de concurso, né? Isso era uma regra legal, né? Então, o que acontecia? Eles iam lá e prestavam concurso numa universidade privada, numa universidade pequena, fácil, e imediatamente já faziam um pedido de transferência para a Universidade Estadual de Londrina. Né? Então, quer dizer, era assim, era uma teia muito grande, né? De informações e, né? E aí, com Lamentavelmente. todas essas proposições, vão ocorrer mesmo essas ações, Bessa? Foi aprovado em reunião do Conselho Universitário, que é o órgão maior da universidade. Essas Né? Isso não é questão do manifestações. seu reitor XYZ que vai ter que acatar. Né? Essa é uma determinação do Conselho Universitário. Sim. Então ela tem que ser executada Tem que agora. ser executada. Então, temos muitas emoções aí pela frente ainda. É o que se espera. Vamos lá, André, fala para mim. Se vocês fossem começar novamente, vamos dizer assim, que vocês fossem começar agora esse trabalho da comissão, o que você faria? O que você faria diferente? Olha, difícil pensar, não é? No que a gente poderia fazer diferente. Nós tentamos nos municiar do que havia de metodologia para a comissão, não é? Nós recebemos um membro da Comissão Nacional da Verdade que veio até Londrina e nos instruiu como você faz as entrevistas, como é o termo de sessão da entrevista. Tem um manual de como você aborda a pessoa pede para desligar a câmera, o gravador, você coloca ou não. Há uma metodologia para tomar Sim. esses depoimentos. Nós seguimos isso, né, na medida do possível. Na época da pandemia, isso foi tudo muito complicado, Imagino. porque era aquela coisa remota, enfim, você não estava ali junto com a pessoa, na mesma sala. Então, isso assim, não tem como mudar, não é? Aconteceu já. Eu, realmente, para mim, todos os As depoimentos deveriam ser tomados ali, ao vivo, né? Presencialmente. Mas isso a gente não podia controlar. Eventualmente, a gente poderia ter chamado mais gente. Algumas pessoas nós convidamos, elas declinaram com as suas razões, que são sempre legítimas, não é? Sim. Eu acho que a lista de depoimentos ela poderia ter sido bem maior, mas as pessoas sabem quando e se elas querem falar ou não. E nós, as pessoas que não quiseram, nós recebemos com muita tranquilidade, muita naturalidade, né? A memória de cada um lida com ela como bem entender, né? Digamos assim. E você, Bess? Eu estava pensando aqui na justiça de transição, né? E a importância disso, né? Outro dia eu até comentei, e lá na reunião do Conselho Universitário eu fiz essa relação,
né? É muito difícil de falar em justiça de transição, mas a palavra justiça já é difícil de a gente conceituar, né? O Aristóteles escreveu sobre justiça. Depois do Aristóteles ter escrito sobre justiça, ética, que é um livro chamado Ética Nicômacos, né, pouca coisa sobra, né? Porque o embrião está todo ali no livro dele, né? Ou seja, e é muito difícil conceituar o que é justiça. Mas a gente, no entanto, consegue perceber e entender perfeitamente o que é injustiça. Todo mundo sabe o que é uma injustiça, né? O que o relatório, o que a Comissão da Verdade procura resgatar, né, é o sentimento de injustiça cometida contra todas as pessoas da Universidade Estadual de Londrina que viveram aquele passado. É isso, gente. Muito emocionante. Eu estou tocada aqui com tudo que eles falaram. A gente vai finalizar agora mais um Verdade Pode. Dá um espaço aqui, né, para o professor César Bessa fazer as suas considerações finais, para o professor André Ferreira também fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria, né, eu agradeço pelo convite, Elza, de poder falar um pouco desse trabalho aqui. Dizer que a tarefa, não é, que a Comissão da Verdade levou a cabo com esse relatório foi feita a muitas mãos, né? Então tem muitos tijolinhos, né? Aqui tem a contribuição de muita gente que já não faz parte dessa última formação que entregou o relatório. Eu não vou aqui incorrer no erro de deixar algum nome de fora, né, de citar e ser injusto, mas assim, nós somos uma pequena parte, eu e o Beto estamos aqui hoje representando um grupo muito grande de docentes, de técnicos, de estudantes que contribuíram ao longo de 10 anos, né, com isso. Então eu agradeço para todas essas contribuições. O relatório ele pode ser consultado desde segunda-feira, ele foi depositado no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica Enesila de Lima, que é o NDPH da UEL, então ele é de público acesso, tanto o relatório, que é um documento, quanto os documentos, os arquivos que nós consultamos, todos eles estão no NDPH, isso é público, qualquer pessoa pode acessar. E acho que é basicamente isso, não é? Eu acho que a Universidade Estadual de Londrina devia isso a ela própria, como instituição, né? E com todas as limitações e eventualmente erros que nós tenhamos cometido, mas sempre com a vontade de acertar, sim, nós concluímos e estamos entregando isso para a comunidade universitária e para a cidade de Londrina. Muito bem. Eu fui chamado para coordenar o trabalho da Comissão da Verdade há uns 5 anos já, né? E eu, quando falaram isso para mim, você não quer pegar... O Alcides veio conversar comigo, você não queria pegar a coordenação lá dos trabalhos e tal, né? E eu disse para ele que seria uma grande honra, né? E realmente, é isso, é uma grande honra, né? Nós, professores da universidade, a gente não ganha nada especialmente, né, monetariamente para fazer parte da Comissão da Verdade. A gente faz isso, né, porque é uma honra estar trabalhando nisso. A gente tem que resgatar. É como se fosse... O professor tem essa missão. Né? Nós estamos no dia do professor, o professor tem essa missão de ser uma ponte, ser um caminho para que as pessoas possam transitar e ver, né, o que errou no passado e como é que a gente tem que proceder no presente para não incorrer nos erros lá na frente. Sim. Essa é a finalidade do professor. Queria deixar bem claro também que os companheiros que pertenceram à Comissão da Verdade, né, trabalharam com um afinco muito grande, com uma dedicação muito grande, né, e é uma honra estar aqui representando todos os nossos colegas da comissão, os estudantes, os funcionários e os professores. Queria também agradecer ao Sindicato dos Professores, o Sindiprova do UEL, que deu um apoio logístico incomensurável aos trabalhos. Todas as vezes que nós chegamos para pedir alguma coisa, o Sindiprol estava de porta aberta, né?
E isso a gente não pode deixar de dizer e de enaltecer. Um órgão de resistência, que teve uma importância muito grande também em todo esse processo, né? Mas que também contribuiu para a constituição do relatório. Né? E agora vocês vão apresentar mais em outros locais, né? Um relatório. É o que se espera. Uhum. É o que se espera. Parabéns, mais uma vez, parabéns Bessa, parabéns André, parabéns a todos os envolvidos, né? Direta ou indiretamente, no trabalho da Comissão Verdade. Londrina precisava desse resgate e vocês fizeram isso. Então, em nome, né, de toda a equipe do Portal Verdade, inclusive da nossa parceira Franciele Rodrigues, que colaborou bastante. Era para estar aqui, mas não conseguiu vir por motivos de saúde. Trago o meu abraço dela para vocês. E com isso a gente encerra mais uma edição do Verdade Pode. Lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal para fazer isso, né? Nós precisamos muito. Se inscreve lá, compartilha e também comenta. Comenta sobre esse podcast de hoje tão importante. Manda para os amigos. Tudo isso ajuda muito a gente aqui do portal. Um abraço a todos e a gente volta logo com mais uma edição do Verdade Pode. Até mais.